Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar de novo o texto de Efésios, capítulo 4. Deixar ele aberto. O versículo 13 começa dessa forma: até chegarmos todos juntos. Falávamos no começo que esse processo de santificação, que é de maturação cristã, é um processo, é um caminho. Ninguém vira santo da noite para o dia assim, é um processo. Nós vamos nos transformando pela ação do Espírito Santo de Cristo em nós, e nós vamos adquirindo a maturidade de Cristo, que é o sinônimo de nossa santificação. A partir da morte do pecado, a partir do momento em que nós começamos a vencer o pecado em nós. E eu quero falar para vocês um pouco, antes de começar a segunda parte, de qual que é o caminho que nós devemos fazer para matar o pecado em nós. Só existe um caminho: a cruz. Não tem outro jeito. Como é que o pecado foi morto? Na cruz. Por que o pecado foi morto na cruz? Jesus Cristo não prevaleceu de si. Ele não se agarrou ao ser igual a Deus. Ele podia ter descido da cruz e não desceu. Ele podia ter estalado o dedo e ter torrado todo mundo no fogo do céu. E não fez. Ele não fez a sua vontade. A cruz significa exatamente isso. Enquanto a gente estiver correndo atrás de nossas próprias vontades, nós não vamos matar o pecado em nós. Ele fala isso para Pilatos, né? Disse: meu reino é desse mundo. Se eu fosse desse mundo, eu tinha aqui 50 legiões para me defender. Você sabe quantos são 50 legiões? O Império Romano tinha 15 legiões. O Império Romano inteiro. Ele falava assim: eu tenho 50 se eu quiser. Ele tinha um exército romano e mais um tanto. E o exército romano dominava o mundo inteiro. Ele podia prevalecer disso, não prevaleceu. Ele fez a vontade do Pai, para o nosso bem. Ele é o Cordeiro imolado, aquele que deu a sua vida. Portanto, não existe outro caminho para nós vencermos o pecado em nós, senão a cruz. Os santos da nossa igreja já compreenderam isso. A cruz para nós não é um suplício, é uma libertação. E nós crucificamos o pecado na cruz, nós crucificamos o pecado toda vez que nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque o que causa sofrimento a nós não é fazer a vontade de Deus. O que causa o sofrimento a nós é não fazermos a nossa vontade. É isso que nos faz sofrer. Nós queremos fazer... Você viu? Criança faz birra por quê? Por que criança chora, esperneia, bate a cabeça no chão? Por quê? Porque a mãe, ou o pai, ou quem de direito, não deixa ela fazer a vontade dela. Eu lembro da minha neta. A Tânia estava fazendo um pão de queijo em casa. Minha neta tinha uns 3 anos, mais ou menos, naquela fase que está começando a andar, meio andando de bambolê, vai, né, esbarrando nas coisas. E ela olhou a tampa do forno, que era a parte de vidro, o pão de queijo lá dentro, ela levou a mão na tampa para pegar o pão de queijo. E aquilo estava a 200 graus, né? A Tânia colocou a mão nela e empurrou. Ela falou assim: não. Xá! Ela esperneou, sentou no chão, chorou, arrancou o cabelo. Por que isso? Porque ela foi proibida de queimar a mão.
Não é assim que a gente faz? Quando nós temos que crucificar o pecado, quando temos que colocar a nossa vontade na cruz, quando nós temos que... Aí nós sofremos, e porque nós não queremos sofrer, nós pecamos. E depois sofremos. O pecado foi morto na cruz, o Cordeiro de Deus foi imolado, supremo culto de adoração. Por isso, quando nós olhamos para a cruz, nós temos que olhar a cruz, a vitória sobre o pecado. E não a vitória do pecado sobre nós, é o contrário. O pecado foi posto na cruz. A carta de São Paulo aos Colossenses fala isso. Aquele documento que nos era contrário foi pregado na cruz. Esse documento é o pecado que nos é contrário. Ele foi pregado na cruz. E ele não tem mais, então, poder sobre nós. Essa é uma figura que São Paulo usa do direito romano. No direito romano era assim, quando um escravo fugia ou era raptado, e para não se tornar escravo novamente, ele escrevia um documento e colocava no pé de uma divindade e falava: agora eu sou escravo dessa divindade. Então o antigo dono não tinha mais direito sobre ele, a divindade que tinha direito. Então ele se tornava livre para ser o escravo da divindade. Aí quando São Paulo fala que o documento que nos era contrário, ou seja, o pecado que nos torna propriedade de Satanás, foi pregado na cruz, significa que nós estamos livres do pecado, estamos livres de Satanás e eternamente ligados à cruz de Cristo, para a nossa libertação. Portanto, o caminho da libertação do pecado passa pela cruz. Fala aí para o seu irmão, o caminho é a cruz. E veja que isso não é masoquismo. Isso não é masoquismo. Abrir mão de nossa vontade para um bem maior não é masoquismo. É sinal de inteligência e liberdade. Só quem é livre pode abrir mão de sua vontade. Quem não é livre não pode. Portanto, entregar a nossa vontade, crucificar a nossa liberdade por causa do pecado na cruz é um ato de suprema liberdade e de inteligência. Não é masoquismo. Aí, aqueles que acusam o cristianismo por causa da cruz de ser uma religião de derrotados, uma religião de escravos, como dizia Nietzsche. E não é. O cristianismo é uma religião dos livres, porque somente os livres podem abrir mão de sua liberdade. Por isso nós somos livres. E quando nós somos geridos pelo pecado, nós somos escravos. Fala aí de novo, seu irmão, o pecado se mata na cruz. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto é o conhecimento do Filho de Deus. É um outro elemento dessa vida espiritual, a vida purgativa, iluminativa e unitiva, ou de arrependimento e conversão do pecado, o conhecimento de Deus e a santificação. O som está dando eco, está terrível. Parece que tem dois falando. Ó. Só diminuir um pouco. Então, a questão do conhecimento de Cristo é um segundo elemento de nossa vida espiritual. E não é uma coisa tão fácil assim, não. Nós temos naquele texto que me impressiona muito, que está no Evangelho de João, no capítulo 14,
quando Jesus Cristo fala para Filipe: ô Filipe, você está comigo há tanto tempo, você não me conhece ainda? Eu acho que essa pergunta poderia ser feita para muitos de nós. Muitas vezes nós estamos há tanto tempo com Jesus Cristo, nós não conhecemos ainda. Eu estava lá em Orlândia ontem, nós estamos tendo uma reunião com o pessoal dos Extramuros, estavam lá os coordenadores e as equipes de serviço das 3 comunidades javenices que nós temos lá, e eu estava conversando sobre isso com eles. Aí eles estavam reclamando de uma pessoa antiga, comentando, de uma pessoa antiga que estava conosco e foi embora. E agora está fora, agora a preocupação dela é outra coisa, a preocupação dela é o culto ao corpo, vai não sei para onde fazer exposição, fazer caminhada não sei aonde. Foi assim, né? De uma coisa foi para outra, completamente fútil. Aí a coordenadora falava comigo: tá, como é que é isso? Uma pessoa que estava com a gente tanto, que rezava, que pregava, que adorava, que cantava e tal coisa, depois de 20 anos... não conhecia Cristo. Fazia 20 anos que eu estava andando com Jesus Cristo e não sabia quem é Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo não divide com ninguém, viu? Eu já ando com Jesus Cristo há quase 50 anos. Ele não divide com ninguém. É dele ou não é dele. Ou você é amigo dele, ou você não é amigo dele. Ou você faz as coisas do jeito que ele quer, ou não interessa para ele. Vocês precisam aprender isso. Jesus Cristo é um cara legal. É um cara muito legal. Mas é intransigente. A ele nós não conseguimos enganar. Não adianta querer puxar o saco dele, que ele não se abala com isso. Não adianta fazer beicinho, que ele não se importa. Não adianta chorar, que ele não se importa. Muitas vezes o conhecimento que nós temos de Jesus Cristo é um conhecimento romântico, infantil. Só o Jesus Cristo das curas. Gente, a igreja é muito sábia, acho. De vez em quando eu duvido disso. Quando eu vejo as questões das Pachamama por aí, eu fico duvidando dessas coisas. Mas a igreja é muito sábia. É esposa de Cristo, cheia do Espírito Santo. E pelo menos foi assim comigo, na minha infância. A primeira figura de Jesus Cristo, a primeira imagem de Jesus Cristo que eu vi na minha vida era o Cristo na cruz. Eu não sei se isso foi com vocês. Portanto, a igreja começa a nos ensinar quem que é Ele e o que Ele espera da gente. Muitas vezes nós temos uma imagem equivocada de Jesus Cristo, uma imagem de um Deus que aceita tudo, que relativiza tudo, que está no meu bolso para o meu consolo, e só para minhas curas, só para satisfazer os meus desejos. Um Jesus Cristo revolucionário dos costumes, underground, hippie. Na minha época era hippie. Agora você imagina, isso era mesmo, né? Um homem cabeludo, barbudo, que andava descalço e de camisolão. E falava sobre paz e amor. Bicho. É verdade, a gente fumava maconha, ia para o alto da montanha lá, fumar maconha, e ficava lá, olhar os lírios do campo, meu, maior barato, meu. Você quer coisa mais doida do que isso? Olhar os lírios do campo, os pássaros do céu, nossa. Entrei numa.
nós não conhecemos Jesus Cristo, nós sabemos quem é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é uma pessoa com a qual nós temos que nos relacionar, porque Ele é o nosso Salvador e Senhor, e Ele é o que Ele é. O que Ele diz para os seus discípulos? Vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou mestre e Senhor. Ou seja, é o que Ele ensina e o que Ele manda. Por isso nós precisamos conhecer Jesus Cristo, porque Ele não se presta a essas coisas que muitas vezes nós colocamos como Jesus Cristo. Jesus Cristo perdoa tudo. Perdoa tudo desde que você se arrependa. E o arrependimento significa reparação, e reparação significa não fazer mais. Jesus Cristo compreende. Sabe que nós somos fracos. Mas Ele dá o Espírito Santo para quem suporte a fraqueza. O relacionamento com Jesus Cristo não é um relacionamento de desculpas, mas é de liberdade, maturidade, responsabilidade, alegria, realização. Mas não é um relacionamento infantil. Eu vejo que muitas vezes o nosso cristianismo é esse cristianismo de um desconhecimento de Jesus Cristo. Mas na modernidade é isso aí. Jesus Cristo se identifica com Che Guevara, um revolucionário socialista, que em vez de carregar uma cruz, carrega uma estrela. Esse não é o Jesus Cristo. Por isso essa pergunta para Felipe é fundamental. Há muito tempo eu estou com você, você não me conhece? Queria falar 3 pontos sobre esse conhecimento de Cristo. Primeiro, o conhecimento de Cristo é fruto do Espírito Santo. Nós não conseguimos conhecer a Jesus Cristo, quem Ele é efetivamente, se não for por uma ação do Espírito Santo. Nós conhecemos bem esse texto. Jesus Cristo pergunta para os seus discípulos: o que dizem de mim? Uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias reencarnado. Besteira. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, e sim o Pai que está no céu. Portanto, o conhecimento de Cristo, de quem Ele é a ação do Espírito Santo em nós. Nós podemos conhecer Jesus Cristo historicamente, está aí as grandes discussões. Na década de 90, a discussão foi se Jesus Cristo era um personagem histórico ou era um personagem mítico. Aí tinham 2 grandes teólogos, um defendia que Jesus Cristo era um mito, era um camponês, um trabalhador da Palestina, que depois da morte dele, por causa dos ensinos que ele andou proferindo, o pessoal fez dele Deus, né? Jesus Cristo se torna Deus depois da sua morte. E aí falam que ele ressuscitou como se fosse a verdade dele, não morreu, ressuscitou, como se tivesse realmente um túmulo vazio. Então, toda a década de 90 foi essa discussão. O Jesus Cristo é um mito, um camponês da Palestina feito Deus pelos seus seguidores. Aí tinha outra corrente, não, Jesus Cristo é Deus, essa coisa. E a discussão foi por aí. Então nós podemos conhecer Jesus Cristo estudando a sua história, estudando a história universal. Nós encontramos na obra de meu xará Tácito, nos Anais, uma referência a Jesus Cristo. Nós encontramos na obra de Flávio Joséfo uma referência a Jesus Cristo. Na história universal de Eusébio, nós encontramos uma referência a Jesus Cristo. Podemos conhecer Jesus Cristo historicamente. Mas é esse o Jesus Cristo que nos foi revelado? Não, o Jesus Cristo que nos foi revelado é revelado pelo Pai, é o Cordeiro de Deus, é o Senhor, é o Mestre, é aquele que tem o direito sobre nossa vida. E só é possível ter o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo.
senão nós vamos ficar na periferia desse conhecimento. E é necessário que a gente tenha esse conhecimento que não nos é dado por nossa inteligência, para que a gente não fique ao sabor das vãs filosofias que estão no mundo. Vocês percebem que o que se filosofa a respeito de Jesus Cristo é uma coisa terrível. Jesus Cristo serve para justificar os espíritas, serve para justificar os de Umbanda, serve para justificar os ateus, serve para justificar os budistas, serve para justificar os vagabundos, serve para justificar os imorais, serve para justificar os ateus, serve para justificar tudo. Então nós ficamos ao sabor das vãs filosofias, porque não conhecemos Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo tem que agir em nossa inteligência, agir em nosso coração e nos revelar quem é Jesus Cristo. E para isso que ele foi dado. O Espírito Santo nos é dado em primeiro lugar para nos fazer reconhecer quem é Jesus Cristo. Porque disso depende da nossa salvação. Isso depende da nossa libertação. Não é o Jesus Cristo inventado pelos homens que nos salva. Não é o Jesus Cristo inventado pelos homens que nos liberta. Não. O Jesus Cristo que nos salva, o Jesus Cristo que nos liberta, é o Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. O Verbo encarnado, aquele que viveu entre nós, viveu a nossa vida para nos salvar de nossos pecados. Aquele que se torna mestre da vida, aquele que é o Senhor por sua ressurreição. E esse conhecimento só é possível pela ação do Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo em nós, se o Espírito Santo não nos leva a isso, nós ficamos na periferia do conhecimento de Cristo. Segunda coisa, esse conhecimento gerado pelo Espírito Santo em nós, de Jesus Cristo, esse conhecimento é fundamentalmente uma experiência. Não é resultado de um argumento intelectual, isso vem depois. Isso vem depois. É resultado de uma experiência, nós experimentamos a vida de Cristo em nós. É aquela experiência que nos faz proprietários de uma verdade que ninguém vai nos arrancar. Porque a gente começa a estudar a história da igreja e vê a perseguição dos primeiros cristãos, que foram atirados nas arenas, e foram queimados vivos. Nero mandou queimar os cristãos nas ruas da cidade para iluminar as cidades à noite. Roma ficou iluminada porque a cada tantos metros tinha um poste com um cristão pegando fogo. Naquele tempo não tinha teologia, não tinha as PUC da vida, graças a Deus. Não tinha. Como é que esses homens defendiam a verdade de Jesus Cristo? Como? Que eles entregavam suas vidas, porque o conhecimento de Cristo não era para eles um conhecimento intelectual, um conhecimento material, era uma experiência. Eles conheciam Jesus Cristo porque experimentavam a vida de Cristo em seus corações. Se nós não experimentarmos o conhecimento de Deus, não experimentarmos a vida dele em nós não o conheceremos. A ação do Espírito é uma ação experiencial do Espírito. Essa é a experiência de Moisés na sarça ardente. Quando Moisés tira as sandálias, que significa se despoja de toda a sua reflexão, de toda a sua vida, de toda a sua história, de tudo aquilo que realmente impedia e dificultava dele conhecer a Deus, quando ele realmente se despoja, ele consegue entrar no mistério, contempla o mistério, experimenta o mistério e a vida dele muda
porque ele conhece a Deus, se revela a ele por uma experiência. A mesma coisa acontecia com ele toda vez que ele conversava com Deus no alto do monte. O rosto dele brilhava, a ponto dos seus seguidores terem que colocar um pano no rosto dele, para que o brilho não ofuscasse seus olhares. Porque experimentava o conhecimento de Deus. É a mesma experiência daqueles 3 discípulos no alto do Tabor, quando aquela nuvem de glória envolveu aqueles personagens. Eles passam a conhecer Jesus Cristo por uma experiência da presença. Essa é a resposta do materialismo, essa é a resposta para o secularismo, essa é a resposta para o ateísmo. Eu me recordo, nos anos 70, nós fazíamos um encontro com universitários. E nós éramos um bando de sujeitos sem juízo, graças a Deus, né? A gente não pensava muito naquela época, não. Nós juntamos, em Itajubá só tinha a IFEI e estava começando a medicina. E aí nós desafiamos os meninos da IFEI de fazer um encontro conosco. E aí foram lá, os intelectuais, pseudo-intelectuais, né? Ele está na sala e quem foi pregar para eles foi nós chamamos de Dito Sorvete. Era um sorveteiro, meu padrinho de casamento, inclusive, faleceu já há uns 3 anos atrás. E era o Dito Sorvete. O Dito Sorvete era semi-analfabeto, né? Sabia fazer um sorvete muito bem feito. Lá naquela sorveteria que é de Itajubá, a sorveteria do seu Edgar, filho do seu Edgar lá, a Deliciosa, lá na praça, a sorveteria mais antiga lá. E ele foi pregar para os universitários. E aí começou a falar sobre Jesus Cristo, que é jeitão errado dele, né? Não conhecia, meio analfabeto, pregando. Aí um dos professores da IFEI que estava fazendo um encontro conosco, levantou você, mas como o senhor faz essa afirmação, se o senhor não tem estudo, se o senhor não conhece a Sagrada Escritura corretamente, as possibilidades da Sagrada Escritura? Ele falou assim para eles: olha, eu posso não conhecer, mas aquilo que eu tenho no coração, você não tem no seu. Não tem argumento. É um conhecimento sem argumento. De fato, se eu sentar aqui e começar a querer argumentar com as pessoas sobre o conhecimento de Cristo, não, gente. É uma experiência. Eu sei que Jesus Cristo me ama, não porque alguém me disse, mas porque eu experimento. Eu sei que Ele é meu Salvador, não porque alguém me disse, mas porque eu experimento. Depois, sim, eu vou estudar, vou aprender, vou entender, mas é uma experiência. Essa experiência que faz com que os mártires enfrentassem o que eles enfrentaram. Porque sem essa experiência do conhecimento de Cristo, o cristianismo é um rito. É um rito. Vamos falar a verdade, gente, né? Nós somos devotos, nós vamos à missa, adoramos o Santíssimo, acabamos de fazer isso. Mas vamos falar a verdade. A missa, em sua estrutura, se não tiver uma experiência anterior, ela responde a quê? Aí tem muita gente que fica buscando na missa uma experiência que tem que ter anteriormente. A missa é o sacramento daqueles que têm fé. E a fé é o conhecimento experiencial de Deus e a resposta que nós damos com a nossa vida. Que fé é obediência. Eis o mistério da fé. E se nós não tivermos a experiência de fé, se nós não tivermos a experiência do conhecimento de Cristo, a missa é um rito morto, chato. E algumas vezes celebrado de qualquer jeito. Conhecimento, a experiência de Jesus Cristo em nossa vida. É isso que gera convicção. Isso que gera convicção.
não é a intelectualidade. E um terceiro ponto, o conhecimento de Cristo é relacionamento. É revelação do Espírito, é experiência e é relacionamento. 3 coisas do conhecimento de Cristo. É revelação, é experiência e é relacionamento. Quando o conhecimento de Cristo é produzido em nossa alma, tudo fica relativo a Ele. São Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses que quando ele conheceu Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo, tudo se tornou lixo. E a palavra é mais pesada. Tudo se tornou esterco em relação a Cristo. Então é relacionamento. É relacionamento mesmo, porque tudo se refere a Ele, tudo se relaciona com Ele. A gente fica assim, é muito difícil ser santo. Eu vou dar um caminho muito fácil para a gente viver uma vida de santidade. Tudo aquilo que você estiver fazendo, imagina que você está fazendo na presença de Cristo. E está. Inclusive, naqueles momentos que a gente está sozinho e tal. Também. Porque tudo se refere a Ele. Quando comemos, quando bebemos, fazemos isso para a glória de Cristo. São Paulo está falando em toda a nossa vida. Aliás, esse dia, quando o padre Douglas estava aqui, eu estava acompanhado um casal acompanhando e uma outra moça que estava com ele, né? Aí eles estavam entrando no carro e ela falou para o padre Douglas: peraí, padre Douglas, eu vou ao banheiro primeiro. O padre Douglas no carro: isso, minha filha, vai fazer xixi na glória de Deus, dando glória a Deus. Mas é isso mesmo. Tudo se refere a Ele. Se Ele é a nossa referência, tudo se relaciona com Ele. Tudo se relaciona com Ele. E as coisas só têm valor quando são relacionadas com Ele. E aquilo que não se relaciona com Ele não tem interesse na nossa vida. É relacionamento. Conhecimento é relacionamento. E não precisa estar na presença física, né? Por exemplo, eu sou casado há 43 anos, esse negócio não pode errar. Eu vou fazer 44 anos de casado. 44 ou 45? Não, vou fazer 44 anos. Eu tenho 40, dia 17 de janeiro, outra data que não pode esquecer de jeito nenhum. Dia de Santo Antão, né? Você cerca de tudo quanto é lado para não esquecer. Você esquece uma data dessa, os que não são casados ainda vão se casar, fique sabendo, viu? São algumas datas que você não pode esquecer. Data do aniversário da distinta figura e data do casamento. Isso não pode. O resto você pode até esquecer. Mas do seu aniversário, pode esquecer, mas esse não pode. Não pode de jeito nenhum. Agora, relacionamento. Não adianta, eu sou casado há 43 anos. E o meu relacionamento com a Tânia é um relacionamento de 50 anos. Porque eu comecei a namorar a Tânia, namorei a Tânia 4 anos, portanto, eu tenho de relacionamento com a Tânia 47 anos. Isso é gente, isso é muito tempo, isso é louco. Como é que a gente se aguenta? Não sei, né? Isso é pela graça de Deus. Então, não é sempre que a Tânia está comigo, mas por causa do nosso relacionamento, eu me refiro a ela. E se eu fizer isso, eu acho que a Tânia não vai gostar. Mesmo assim a gente faz, né? E depois aguenta. É referência, porque é relacionamento. Se Jesus Cristo ainda não é sua referência, porque ainda não é o seu relacionamento principal. E se você conhecesse Jesus Cristo,
ele seria o seu relacionamento principal. Nossa vida cristã é uma vida muitas vezes tíbia, tímida, fraca, porque o nosso relacionamento com Cristo não é o relacionamento que deveria ser. Porque nós não o conhecemos pelo nosso relacionamento. A igreja nos ensina alguns caminhos para ampliar esse relacionamento. O primeiro caminho, aleluia, o primeiro caminho para esse relacionamento ser ampliado é a oração. É a oração. Não existe relacionamento com Deus sem vida de oração. E eu estou falando da oração pessoal, estou falando do tempo dedicado. Não estou falando da oração comum, não, da oração comunitária, que é muito bom, muito sacudida, dá até para perder uns quilos, não tem problema. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando da oração pessoal. Qual namorado não gosta de ter um relacionamento com sua namorada, estar com ela, conversar com ela, trocar os sonhos, partilhar as dificuldades dos sonhos, conversar? Esses dias um jovem me procurou e falou assim, estou com dificuldade de relacionamento com a minha namorada. Eu falei assim, também vocês não conversam? Mas nós sempre estamos juntos. Eu falei, vocês nos desocupam a boca? A gente fala com a boca. Se a sua boca está ocupada com a boca dela, como é que vocês vão conversar? Não é? Relacionamento, oração, conversar com Deus, conversar com o nosso amigo, conversar com aquele que nós amamos, vida de oração. Aí esse dia eu vi um post do padre José Eduardo, achei fantástico, assim, respondendo para alguém, você diz que não consegue rezar, mas também é claro que você não consegue rezar, você só fica escutando porcaria, funk, sertanojo, etc e tal, sofrência. Gente, você quer rezar, mas você não lê um livro que te conduz à oração. Malemar lê o Evangelho. Malemar lê o Evangelho. Se eu estava falando com um jovem que está em processo de formação, perguntei, você já leram o Evangelho? Não. Como é que não leram o Evangelho? Como é que quer conhecer a Cristo? Tem uma biografia autorizada a respeito dele, quem ele é, o que ele faz, o que ele diz, e nós não lemos. Ficamos que nem galinha, ciscando os textos. A galinha, não é isso? A galinha cisca. Pega um aqui, a gente faz isso. A gente lê a Sagrada Escritura assim, que nem galinha. Oração, o conhecimento das Escrituras, que eu já estou adiantando, segunda coisa. Toda a Sagrada Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, se referem a Jesus Cristo. Além daquilo que se refere diretamente a Ele, que é o Novo Testamento. Tudo se refere a Jesus Cristo. Você quer conhecer Jesus Cristo? O Espírito Santo, experiência, relacionamento, oração, Escritura. Como é que você quer conhecer? Saber quem Ele é. Saber o que Ele pensa. Saber quais são os seus valores de vida. Quais são os seus sonhos. O que Ele espera de cada um de nós. O que Ele nos oferece? Não podemos ficar no conhecimento de Jesus Cristo de periferia. Aí nós não vamos suportar os ventos das vãs filosofias que estão por aí.
Uma outra maneira para o relacionamento de Cristo, eu quero falar sobre dessas três, oração e as Escrituras, e o terceiro, a comunidade. Uma maneira de se relacionar com Cristo, conhecendo a Cristo, é a vida de comunidade, viu, gente? Porque não existe uma oportunidade melhor para a gente sacrificar a nossa vontade que a comunidade, viu? Se você entra na comunidade para fazer a sua vontade, meu irmão, vou te dar um conselho, saia da comunidade. Porque se você entra na comunidade para fazer a sua vontade na comunidade, você vai se frustrar com a comunidade e vai atrapalhar a comunidade. Então, se você entra na comunidade para fazer a sua vontade, a melhor coisa que você faz para você e para a comunidade é sair da comunidade. A comunidade é o lugar do nosso relacionamento entre irmãos, porque esse relacionamento de irmãos nos leva a conhecer mais Jesus Cristo, que está no irmão. É uma oportunidade de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o bem do outro. E é a garantia de sua presença, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou apartando, né? Em alguns casos é assim, né? Cristo não está entre nós, está entre nós para apartar-nos um dos outros, né? Por causa das nossas brigas. Então, os três caminhos de relacionamento com Cristo: a oração, as Escrituras e a comunidade. Se nós queremos conhecer a Cristo, conhecemos através desses três caminhos: pela ação do Espírito, pela experiência e pelo relacionamento. Fala aí com o seu irmão. Experiência, revelação, relacionamento. E esse crescimento nós temos que crescer. Nós temos que crescer nesse conhecimento. E a Sagrada Escritura diz que nós temos que crescer em todos os aspectos, diz o texto que nós estamos usando, né? Fala aqui. Cresceremos, no versículo 15 do capítulo 4, ao contrário, vivendo segundo a vontade no amor, cresceremos sobre todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. Quais são todos esses aspectos que nós devemos crescer no conhecimento de Cristo? O primeiro é o aspecto do físico. Gente, o nosso físico, ele influencia as nossas experiências e conhecimento. É uma coisa lógica. Na medida que nós vamos envelhecendo, isso é uma experiência que eu tenho e vocês não têm, vão ter. Nós vamos vendo que certas coisas não são tão importantes como eu achava que eram importantes quando eu tinha idade mais jovem. A gente vai percebendo. E nós vamos começando a ver as coisas que talvez sejam mais saborosas, sejam mais profundas, que é uma espiritualidade que nós adquirimos a partir de nossa idade, que é impossível. E eu fico preocupado com isso. De vez em quando a gente vê alguns jovens que têm espiritualidade que têm 100 anos de idade. Isso é uma deformação. Eu já pulei, já bati palma, agora não tem físico para isso. Minha oração é mais silenciosa. Nós temos que ter uma espiritualidade que é adequada à nossa realidade material. Então eu fico preocupado quando eu vejo alguns jovens que parecem velhos de 80 anos. Não se cuidam, que as casas escorridas. Acho que piedade tem que ser triste, tem que ser feio. Eu fico preocupado, porque não espelha aquilo que nós somos, a nossa realidade física, a nossa idade, aquilo que é próprio da juventude, ser mais barulhento, embora de vez em quando incomode, mas é próprio, né? É próprio. E também essa questão da espiritualidade ser reflexo na nossa idade, também tem as nossas exigências, gente. Aí você está com 19, 20, 21 anos, vai fazer uma vigília noturna daquelas, né, para arrepiar os cabelos, né, para arrancar as almas do inferno. Aí você vai,
de madrugada para a capela e leva a sua namorada. Tá, você vai arrancar a alma para o inferno ou você vai precipitar a tua alma no inferno? Gente, você está no auge do fervor. Presta atenção. Presta atenção. Eu não sei, eu não me seguro. Mas lógico, eu só namoro sozinho. Só está para os cantos escondido. Tem aqui na casa de oração, vem para os encontros, fica lá em cima, não fica embaixo e fica aí para os cantos. E quanto mais escuro, melhor. Que espiritualidade você quer ter? Aí entra o Santíssimo, ajoelha, chora, eu vou me matar porque eu não consigo vencer. Você não respeita a sua idade, você não respeita o seu físico, não respeita as suas tendências, não respeita a você mesmo. São Francisco de Assis pulava na roseira. Ou rolava na neve. Como aqui não tem neve, roseira tem. Tem umas árvores aí daquelas que dá Jussá, que não sei como é que chama. Boa que é. Então, nós temos que crescer respeitando esses nossos limites, respeitar o nosso físico, a nossa idade, o nosso temperamento, aquilo que... E Jesus Cristo tem respostas para isso. Crescer também no conhecimento no aspecto psíquico, emocional, intelectual. Nós temos que estudar também. Não podemos virar intelectuais religiosos. O risco do intelectualismo. Estava conjecturando a respeito das palavras da Catena Áurea, que é um intelectualismo vazio, não é isso. Mas, por outro lado, você tem que ter uma boa leitura, um bom conhecimento, o emocional, cuidar do seu emocional. Então, é crescimento psíquico, emocional, intelectual e, sobretudo, o crescimento espiritual, a vida interior. Nós não podemos ter uma espiritualidade que seja a mesma o tempo inteiro. Nós temos que crescer na nossa vida espiritual. E esse crescimento é paulatino. Ele é de acordo com a nossa idade, de acordo com o nosso tempo. Eu não posso exigir de uma pessoa que começou a vida no Espírito há 2 anos a mesma maturidade de uma pessoa que começou a vida no Espírito há 10 anos. Mas eu não posso entender uma vida no Espírito de uma pessoa de 10 anos como se ela tivesse 2 anos, em segurança, ainda com os dramas iniciais e com os desejos de gula espiritual que se tem no começo. Então, o crescimento espiritual, no conhecimento de Cristo, ele é relativo ao momento que nós vivemos. Nossa idade, nosso físico, nossa capacidade intelectual, emocional, afetiva e nossa espiritualidade. Mas deve ser um crescimento. Em termos de vida espiritual, não crescer é retroceder. Não crescer é retroceder. E nós precisamos conhecer a Cristo. Então, nesses 3 aspectos. O conhecimento de Cristo é uma revelação, o conhecimento de Cristo é uma experiência e o conhecimento de Cristo é um relacionamento. E isso se dá dentro de nossa história, de nossa vida, dentro do processo que nós caminhamos, levando em consideração nosso tempo, nossa idade, nossa capacidade física, levando em consideração nossa realidade interior, psíquica e intelectual e levando, sobretudo, em consideração a nossa vida espiritual. Aí nós vamos chegar à maturidade. A maturidade. E eu quero já adiantar para vocês, essa maturidade que nós vamos alcançar, nós não vamos alcançar nessa vida. Nós não vamos alcançar nessa vida. Porque enquanto você estiver vivendo, você vai viver uma nova situação amanhã, que vai exigir de você uma nova resposta.
Portanto, as exigências do amanhã só acabarão quando não existir mais amanhã para nós. Portanto, o crescimento só acaba quando nós morrermos. Aí nós vamos viver a plenitude da santidade em Deus. Oh, coisa boa. Oh, coisa boa. Mas até lá, é dinâmico, graças a Deus, porque senão ia ser chato demais. Ia ser muito chato. Vamos rezar. Coloca a mão no seu coração e vamos pedir ao Senhor Deus essas 3 graças: a graça da revelação do seu conhecimento, a graça da experiência do seu conhecimento, a graça do relacionamento para o conhecermos melhor. E isso tudo é obra do Espírito Santo em nós. Tudo isso é obra do Espírito Santo em nós. E nós podemos pedir, faça isso com suas próprias palavras, com aquilo que está no seu coração. Peça ao Senhor que derrame o seu Espírito Santo sobre você, para que você conheça, experimente